A mãe de Alexei Navalny pediu que o presidente russo Vladimir Putin entregue imediatamente o corpo do filho, que morreu na última semana em uma prisão no Ártico. A mãe de Alexei Navalny pediu ao presidente russo Vladimir Putin que entregue sem demora o corpo do opositor que estaria retido para encobrir o fato de ter sido assassinado, segundo ela. Desde a morte em uma prisão do Ártico anunciada em 16 de fevereiro, a mãe de Navalny e um dos advogados do ativista têm tentado em vão recuperar os restos mortais. Investigadores russos afirmam que não vão entregar o corpo antes de pelo menos 14 dias para realizar uma perícia, mas juristas dizem que esse prazo pode ser prorrogado por semanas. Vladimir Putin até agora não falou publicamente sobre a morte de seu principal opositor. Eu apelo a você, Vladimir Putin, porque a solução só depende de você. Me deixe finalmente ver meu filho. Eu peço que o corpo de Alexei seja liberado imediatamente para que ele possa ser enterrado com dignidade. Ontem, o perfil da viúva de Navalny ficou suspenso por cerca de 1 hora na rede social X, o antigo Twitter. A plataforma afirmou que a suspensão ocorreu por um engano do mecanismo de manipulação e defesa contra spam e que a conta da advogada foi reativada assim que o erro foi percebido. Agricultores espanhóis voltaram a se reunir em Madrid nesta quarta-feira para protestar contra as imposições da União Europeia sobre o setor. Mais um dia de mobilização de agricultores e fazendeiros espanhóis. Centenas de trabalhadores se reuniram com tratores nesta quarta-feira em Madrid para protestar contra o que consideram uma concorrência desleal de produtos de fora da União Europeia. Os preços que temos são uma ruína. Estamos vendendo as uvas no mesmo preço que nos anos 70. Apesar disso, o diesel e os fertilizantes, tudo aumentou de preço. Os manifestantes se concentraram ao amanhecer em várias localidades próximas à capital espanhola. Eles pedem que os produtos importados tenham as mesmas condições impostas aos produtos espanhóis. Já são muitas coisas que estão nos sobrecarregando, asfixiando os agricultores, e aqui ninguém nos escuta. Os agricultores é que movem o país. Agricultores e fazendeiros realizam atos de protesto desde o começo de fevereiro em todo o território espanhol. Uma onda de poluição sem precedentes assola o norte da Itália e obriga o governo a tomar medidas consideradas drásticas. A poluição sufoca Milão, a Sicília sofre com uma grave escassez de água e a produção de vinho está diminuindo no Piemonte. Tudo por conta das poucas chuvas registradas na Itália, o que agrava a contaminação ambiental e as secas em um contexto de aquecimento global. A circulação dos carros mais poluentes foi proibida nesta terça-feira em Milão e em outras 8 cidades da Lombardia, devido a um nível muito alto de contaminação nessa região industrial norte do país. A qualidade do ar de Milão está definitivamente, como tem sido há alguns anos, muito ruim, especialmente no inverno, exceto quando há um pouco de vento que limpa um pouco o ar. E, infelizmente, a situação que temos com o trânsito também certamente contribui para isso. Tem também o clima, está bem ruim. Devo dizer que os níveis de poluição que atingimos recentemente são realmente insuportáveis. Embora eu me lembre de a minha filha me dizer no ano passado que Milão era a segunda cidade mais poluída do mundo por um dia. Há muitos anos, o norte da Itália figura entre as regiões mais contaminadas da Europa. O problema da Lombardia é, em parte, geográfico, já que está localizada entre montanhas, o que dificulta a disseminação dos poluentes. Mas ONGs ambientalistas consideram que essa desvantagem serve de desculpa para as autoridades a fim de justificar os altos níveis de contaminação atmosférica sem fazer nada a respeito. E a Justiça do Chile determinou a reabertura da investigação sobre a morte do poeta Pablo Neruda. A Justiça chilena ordenou a reabertura da investigação para esclarecer as causas da morte do poeta e prêmio Nobel Pablo Neruda, que se acredita que pode ter sido envenenado pela ditadura de Augusto Pinochet em 1973.
A Corte de Apelações revogou, mediante sentença, o encerramento da investigação adotada em dezembro pela juíza Paula Plaza e iniciou novas investigações de perícias na tentativa de desvendar o mistério em torno da morte de Neruda. O tribunal ordenou a reabertura do inquérito e a realização de diligências solicitadas pelos denunciantes, que poderão contribuir para o esclarecimento dos fatos, diz a decisão divulgada pelo Poder Judiciário. O recurso de apelação foi movido pelos sobrinhos de Neruda e pelo Partido Comunista, onde o poeta e Prêmio Nobel de Literatura 1971 militou. Neruda morreu em 23 de setembro de 1973, 12 dias após o golpe de Estado no Chile. Ele tinha 69 anos e era cometido por um câncer de próstata. A investigação judicial sobre a morte de Neruda começou depois de que, em 2011, o seu ex-motorista, Manuel Arraia, relatou à imprensa que o poeta pode ter sido envenenado pela ditadura de Pinochet. Embora Neruda sofresse de um câncer, ele não estava em fase terminal, de acordo com a versão de Arraia, que morreu em 21 de junho do ano passado. E em Paris, a greve dos trabalhadores da Torre Eiffel chegou ao terceiro dia consecutivo e a tendência é continuar. Trabalhadores denunciam o modelo de gestão da empresa que opera o monumento. A Torre Eiffel continuou fechada nesta quarta-feira pelo terceiro dia consecutivo devido a uma greve dos funcionários, que denunciam a gestão financeira da empresa que opera o monumento. A paralisação foi convocada pela Força Operária e pela Confederação Geral do Trabalho, que afirmaram que têm a impressão de que os gestores da torre não estão fazendo nada. A paralisação acontece há 5 meses das Olimpíadas, que vão começar no final de julho. As negociações foram concluídas na terça sem acordo, já que o pedido dos sindicatos para contar com o representante da prefeitura não foi atendido. A prefeitura é acionista majoritária da SET, empresa que gere o ponto turístico mais famoso da França. Trabalhadores denunciam que a prefeitura impõe um modelo de negócio insustentável devido a um desequilíbrio entre o preço dos ingressos e os gastos. O equilíbrio econômico da Torre Eiffel foi afetado por uma perda equivalente a mais de 640 milhões de reais, isso em entradas durante os 2 anos de crise durante a pandemia. E daqui a pouco o futebol. Pelo Carioca, Flamengo goleia o Boa Vista e carimba passaporte para a semifinal do torneio. Padre Alessandro Campos estreia um dos programas mais aguardados do ano aqui na Rede Brasil de televisão. Daqui a pouquinho, nós voltamos. Até já.